Boa noite! Parirgun, dia 1º de abril, 6º programa do Conexão Armênia de 2021. E este programa é muito especial, porque ele vem exatamente na semana da Páscoa. E a Páscoa é um dos feriados religiosos mais importantes da Armênia, mais celebrados. Como vocês sabem, a Armênia foi o primeiro povo a aceitar o cristianismo oficialmente como religião oficial. Então, para nós, esta é uma data de ressurreição, de renascimento e de muita alegria. O programa de hoje vem recheado de muita tradição, muita cultura e é aquele estilo de programa que a gente sabe que vocês sempre no final dão muitos likes, porque vocês gostam de aprender um pouco sobre a cultura que não está presente aqui no Brasil. Para celebrar esta fase de renascimento, a Igreja Apostólica Armênia do Brasil conta agora com um novo diácono que foi enviado diretamente de Etchmiadzin, Aramaik Sorbatian. O nosso Surpazan, o nosso bispo, vai apresentá-lo à comunidade hoje através do Conexão Armênia. Queridos fiéis, hoje é um dia de alegria para a Diocese Armênia do Brasil. Oficialmente, apresento a vocês o nosso novo diácono e membro do nosso clero, Aramaik Sorbatian, que veio da Santa Sé de Etchmiadzin. Ele é jovem, tem apenas 26 anos, mas possui uma grande experiência tanto de vida quanto dentro da igreja. Sua chegada foi planejada há quase 2 anos. Solicitei a sua santidade que enviasse para nós um jovem diácono que tivesse um grande conhecimento dos ritos da igreja, disposto a servir na diocese. Por conta do coronavírus e da guerra de Artsakh, sua chegada foi adiada, mas graças a Deus hoje ele está entre nós. Muitos de vocês perguntam, para que mais um diácono? Realmente, somos muito bem servidos com nossos diáconos recebemos no altar, que de uma maneira voluntária sempre estão nos domingos e durante a semana aqui, trazendo sua valiosa contribuição. Mas este projeto tem outros objetivos. Primeiramente, quero que Aramaik estude e aprenda português, se familiarize com vocês e vocês com ele. Ele é um diácono formado, que estudou por 6 anos e está pronto para virar um delicioso padre. Desde sua graduação no seminário Herodiano, atuou como sacristão. Ele era responsável pela organização de todos os eventos e cerimônias religiosas dentro da Santa Sé. Ali, Aramaik terá o cargo de Abad Kusarak, ou sacristão senhor da Catedral São Jorge. Isso quer dizer que ele será responsável por tudo que acontece dentro desta catedral, desde a preparação das cerimônias, a lista de deveres de cada um, quais cânticos serão cantados e muitas outras coisas. Também participará de todos os eventos religiosos fora da catedral. Já fora da catedral, ele será meu secretário imediato, trabalhará na secretaria e na prelasia, participando de diversos programas que ajudarão em todos os departamentos da diocese. Sua experiência de anos vivida dentro da Santa Sé, com certeza, será de grande ajuda para nós. Como disse outras vezes, novidades são sempre bem-vindas. Estou muito feliz que muitos fiéis já demonstraram alegria e apoio a este projeto. Quero mais uma vez desejar boas-vindas a Aramaik Sorbatian, que sua chegada traga um novo dinamismo para a diocese. Você tem o apoio não só nosso, mas da Santa Sé de Etchmiadzin. Será uma experiência nova para todos nós. Posso dizer que você veio para uma diocese, tem uma comunidade fiel
a mim para darmos as boas-vindas ao Aramais, Pariegak, que ele possa servir por muitos anos para a nossa comunidade, se aproximando cada vez mais dos jovens e trazendo esta nova força que nós tanto precisamos. Agora, vocês se lembram que no programa passado eu comentei que esta semana nós teríamos uma cara nova? Vocês se lembram deste logo? Pois é, agora ele é este logo. E assim temos um programa personalizado e com um formato diferente para vocês. E como não poderia deixar de ser, também mudamos de cenário. Agora você poderá viajar conosco nos diferentes lugares da Armênia e sempre poder estar lá. Hoje eu estou na Praça da República, Harabelitian Harabarag. E aqui atrás de mim vocês podem ver um dos locais mais turísticos da Armênia. Afinal de contas, todos sempre combinam de se encontrarem nessa praça quando eles vão para algum lugar. É o lugar mais fácil, bem central de Yerevan, seria a nossa Praça da Sé, vamos dizer. Só que muito mais limpa e muito mais bonita. Então, para darmos prosseguimento com a linda homenagem que fazemos todas as semanas para os nossos soldados que tombaram na Guerra de Artsakh, vamos ver o vídeo Kes Patsagat Chenktani. Na verdade, para a gente ver, nós não vamos te contar como ausente, vamos ver a história dos soldados de hoje. Սամվել Նորայրի Հարությունյան Ծնվել է 2000 թվականին Երևանում աչքի է ընկել նկարչական եւ պարային ցիրկով նկարահանվել է ֆիլմում, տեսահոլովակներում, մրցույթներում գրավել բարձր հորիզոնականներ ուսումը կիսան թողնելով 2020 թվականի ամռանը ծառայության է անցել Մարտակերտում զոհվել է սեպտեմբերի 27-ին հայրենիքին նվիրելով իր սերն ու երազանքները Nosso programa conta com o apoio de Yohannes Kiledian, um dos maiores representantes comerciais da comunidade armênia do Brasil. Este rapaz começou há 30 anos atrás, representando no setor de calçados, e ele desde então não parou mais. Com muito trabalho e dedicação, ele se tornou o cônsul da Coromoda desde 2011. Se você quer dar um up na sua marca e quer que ela seja representada com profissionalismo e seriedade, Yohannes Kiledian, sua melhor opção. Com quem será que é a entrevista do Conexão Armênia de hoje? Dessa vez, nós fomos buscar uma historiadora muito cheia de vida. Teresa Malatyan vai contar para nós coisas e curiosidades que eu acredito que a maioria dos armênios em São Paulo não sabia. Denis, começa essa entrevista interessantíssima e cheia de história com Teresa Malatyan. Boa noite, obrigado, Vartinei. Hoje estamos aqui com Teresa Malatyan. Teresa, bem-vinda, tudo bom? Tudo bem, Denis. Muito obrigada pelo convite. Um enorme prazer estar aqui com você e com o pessoal da Conexão Armênia. Imagina, obrigado, o prazer é nosso. A Teresa, para quem não conhece, é professora titular da Unesp, vinculada ao Departamento de História da Faculdade de História, Direito e Serviço Social de Franca, é doutora em História Social pela USP e atua nas áreas de Historiografia e História do Brasil. Dentre diversos livros que ela já tem publicados, se vocês correrem na Amazon, vão encontrar vários livros ali onde ela tem participação ou a autoria do mesmo. O último deles é O Príncipe Soldado, que é a biografia de Dom Antônio de Orleans e Bragança, terceiro filho da princesa Isabel e Conde Deu. Esse último livro gerou várias participações em lives, em canais de história, e hoje a gente está trazendo ela aqui para falar um pouquinho, não de história só do Brasil, mas um pouco de Armênia nesse contexto. Não é isso, Teresa? Isso mesmo. Eu vou começar dando um start com uma pergunta, e aí vamos ver como que a gente desenvolve. Os armênios na diáspora do Brasil, no período em que sua pesquisa foi realizada, Teresa, vinham ao Brasil em sua maioria por quais razões? O que eles vieram fazer aqui? Nós podemos dizer que há duas levas, ou duas fases da imigração armênia para o Brasil. A primeira é anterior ao genocídio, aquilo que se estabilizou tendo como centro principal a data de 1915. Então, daí para frente, é a que a gente se chama segunda onda, ou segunda fase.
e a outra, que é anterior, bem anterior, que começa ainda durante o Império. E é sobre essa, principalmente, que eu vou falar. Então, aqui, esses que vieram no primeiro fluxo migratório, vieram por motivos diversos, né? Vieram por razões do próprio Império Otomano, que atravessava momentos de instabilidade, as perseguições às minorias, principalmente aos cristãos, sempre foi uma constante no século XIX. Mas eu quero citar aqui um fator importante para que eles descobrissem que o Brasil existia e que começassem a vir para cá, né? Então, nós podemos dizer que essa primeira leva tem início com a ida do nosso próprio imperador, Dom Pedro II, para a cidade de Constantinopla. Dom Pedro II, era um orientalista, ou seja, ele realizou estudos aprofundados sobre línguas e cultura, história, geografia, antropologia, de outras sociedades, principalmente do Oriente, por isso ele é considerado um orientalista, né? Entre essas suas paixões, nós podemos citar o Egito Antigo. Nós temos, pelo diário que ele deixou, né, que são várias cadernetas, que são vários cadernos manuscritos, e pelas fotos, né, ele subiu ao alto das pirâmides, uma das pirâmides, então, nessa época já o Egito pertencia ao Império Otomano, né? Ele visitou Síria, visitou Líbano, Palestina, visitou, enfim, vários lugares. Ele também é conhecido pelos estudos de árabe, tanto que chegou a fazer uma tradução das Mil e Uma Noites para o português, diretamente do árabe, também do hebraico, estudou os hieróglifos, né, a escrita hieroglífica do Egito Antigo, e nessas suas viagens internacionais, então, ele acaba chegando na segunda viagem até Constantinopla. E aqui que começa, então, o link com os armênios. Então, nessa época, ele esteve em Constantinopla em 1876, portanto, bem antes do genocídio, né? E ele, então, nesse período, havia trocas comerciais entre Brasil e Império Otomano, principalmente couro de boi, açúcar e café do Brasil, mas que não tinham um transporte direto. Esses produtos saíam do Brasil e iam por meio de intermediários até chegar ao Império Otomano. Para resolver, de certa maneira, isso, em 1858 foi feito um tratado de comércio e navegação entre Brasil e Império Otomano. Mas ainda não havia representação consular, nós não tínhamos um cônsul, né, otomano aqui, e não havia um cônsul brasileiro em terras do Império Otomano. Só vai acontecer em 1867 uma representação consular em Alexandria, no Egito, que é a primeira representação consular do Brasil no Império Otomano. Mas, independente disso, nessa segunda viagem, que foi de 76 a 77 do século XIX, o imperador visitou onde hoje estamos denominando Líbano, Síria e outros lugares. Ele foi até Constantinopla. Coincidiu essa viagem com um golpe militar que derrubou o sultão Abdulaziz e instalou no trono Abdulhamid II, que instalou um governo que para os armênios foi ruim, né, quando começam os massacres hamidianos. Mas ele não viu nada disso, né, porque, obviamente, a troca de governo aconteceu um pouquinho antes dele chegar e esses massacres, essas perseguições aos cristãos não aconteceram durante o período que ele estava ali, ele não viu. Mas ele estabeleceu, então, contato direto com o sultão, eram relações de cordialidade, e ele começa, então, uma diplomacia direta com o Império Otomano. E vejam só, onde é que ele foi cair? Ele vai ter contato com os Dadian, que era uma família de banqueiros, de grande poder econômico e influência política. Parece até que eles eram envolvidos no negócio de comércio de armas, não tenho certeza, mas há informação sobre isso. Então, os Dadian eram benquistos, vamos dizer assim, eles eram úteis ao governo otomano, apesar de armênios, né? Assim como eles, havia outros que participavam das altas esferas da governança. É nesse contexto que o imperador vai conhecer esse jovem de 23 anos, chamado Mihan Latif, ou Latifian, que era parente do Dadian Pasha. Então, isso ninguém explicou até agora, eu estou colocando. É daí que vem a vinda desse que é considerado o primeiro armênio a vir para o Brasil. Não foi por acaso. O imperador, imagine, numa recepção de corte, numas
recepções diplomáticas, festas, etc. Foi apresentado a ele esse jovem, que com 23 anos de idade, vamos e venhamos, né? Ele não tinha feito grande obra até então. Com Era certeza. um estudante, tinha se formado em engenharia na Bélgica, de origem armênia, né? O próprio nome diz. Depois ele abandonou o Ian, ficou sendo só Latif. E o imperador, não sei, também são hipóteses, se encantou com o rapaz por causa da formação, mas também a gente pode pensar como uma hipótese, talvez empréstimos financeiros com a casa da Diane. Não sei. Isso ainda está por ser investigado, se teria havido alguma tratativa comercial, financeira, com os banqueiros da Diane, que eram riquíssimos, E riquíssimos. pode ter sido também uma aposta, né? Porque os armênios já tinham um histórico de serem ótimos arquitetos no Império Otomano. Várias das construções, das grandiosas, eram armênias, por mais que eles não admitam, né? Então, de repente, por conta da idade, se fosse proveitoso para ele trazer alguém novo para aproveitar o máximo de tempo possível a pessoa aqui, né? Sim, porque até a grande mesquita, né, contou com a construção de armênios, o Palácio Dolmabahçe também, né, e assim foi, né? Então, o imperador, nessa época, estava interessado em expandir e melhorar a malha ferroviária do Brasil, motivado pelo comércio do café, do açúcar, dos produtos agrícolas que nós exportávamos e que precisavam chegar, então, até os portos de embarque para o exterior. E a ferrovia, com certeza, era bem melhor que lombo de burro, que carroça, etc. Né? Então, Com nesse certeza. intuito modernizador, que vai ter o Barão de Mauá como um dos expoentes, né? Que o imperador se empenhou. Mas eu vou voltar a falar depois mais um pouquinho sobre o Latif. Né? Então, por enquanto, eu acho que essa sua colocação, Denis, é muito importante, porque realmente é um assunto que eu não tinha pensado. É que não é só porque ele era parente do Dadian e não é só porque ele era formado em engenharia, muito jovem, recém-formado, pode-se dizer, né? Mas também pela tradição que ele carregava consigo, né? De uma cultura comunitária de dedicação aos trabalhos de engenharia e construção. Bem, então, esses contatos vão resultar na vinda desse rapaz para o Brasil, que já foi direto para trabalhar na construção da Estrada de Ferro Leopoldina, no Rio de Janeiro. Mas antes de falar mais dele, eu queria lembrar que nessa década de 70, não foram só armênios que saíram para o Brasil. No caso do Latif, foi uma saída individual. Ele não veio como um imigrante comum, né? Ele não pegou navio na terceira classe, né, com passagem financiada pelo governo brasileiro, que é o que aconteceu depois. Ele veio como um profissional contratado. É diferente, né? Ele veio, então, mas nesse período que começam as perseguições hamidianas, e disso eu falo aqui um pouco nesse livro que foi organizado pelos colegas Maria Luísa Tucci Carneiro, da USP, Carlos Eduardo de Abreu Bucô, da Unesp, e Heitor de Andrade Carvalho Loureiro. Então, aqui eu tenho um artigo onde eu conto um pouco da história da minha família e falo também desse contexto das perseguições hamidianas, que ainda não se pode caracterizar como um genocídio, mas que já incomodava. Incomodava não só pelos ataques de xenofobia, vamos dizer, contra os armênios, mas também pela requisição dos jovens para o serviço militar, que era o grande pavor, né, que os armênios tinham, era de ser, lógico, além de serem mortos, perderem seus bens, era ter seus filhos convocados para o exército otomano. E nesse percurso, muitos fugiam, ou até havia pais que adulteravam a certidão de nascimento do filho. Diminuíam a idade de 4 anos, 5, o que fosse possível, para mostrar que aquela pessoa ainda não estava apta para o serviço militar. Então, pode dizer, Denis. Não, essas perseguições desse modo já realmente é um princípio, não indica o genocídio em si, mas é uma organização de como minar o futuro armênio, né? Tal Sim. Qual na data do 24 de abril, que foram pegos os intelectuais, os líderes, antes eles já estavam pegando os jovens, porque ele já garantia que não haveria uma futura geração. É bem organizado, pode não chamar ainda de genocídio, mas uma organização já havia. Exatamente. E a gente encontra documentos de autoridades eclesiásticas armênias reclamando ao sultanato que parasse com esses ataques e tal, que ainda não era aquela ordem
que veio em 1915 exterminem os armênios, mas já havia os atritos, tudo isso que eu falei, né? Então, eu acredito que o Latifi veio para cá foi nesse contexto também. Talvez, assim, vou tentar a oportunidade no Brasil. A situação lá não estava muito boa também, em 1879, quando ele veio para cá, porque havia muitas guerras em volta, não é? No entorno, contestações ao domínio otomano, e porque o Império Otomano não acabou de repente, ele foi se desagregando, inclusive, pelos confrontos com outros povos, e que culminou depois no desmanche que resultou só na Turquia atual, né? Os outros pedaços de terra foram autonomizados, entre eles até a própria Armênia. Mas isso é uma outra história, eu não vou entrar na formação da Armênia atual, mas é por aí, né? Então, daquela chamada Grande Síria, muitos saíram, e não só armênios, mas também muçulmanos, judeus, também saíram, porque nessas condições de instabilidade, havia também dificuldades econômicas, e muitos, então, saíam. É bom lembrar que essa emigração, porque é saída, né, não era vista com bons olhos pelo governo otomano. O governo otomano procurava dificultar, não gostava que saíssem. Porque aí, dentro do que você falou, Denis, faz sentido, né? Vamos supor, os jovens armênios não podem sair, porque vão prestar serviço e se morrerem, tanto melhor, né? Se morrerem durante batalhas e tal. Então, eram úteis, né? E assim outros. Mas, como em todo lugar, havia corrupção, né? Então, muitos conseguiam o passaporte, que não era bem... Oi? Escapar, né? Conseguiam Então... escapar, né? Conseguiam comprar um certificado de viagem e até burlar o controle da alfândega. E, nesse sentido, eu acredito que alguns até mudaram de nome. Acredito porque eles vinham com passaporte otomano, que não especificava muito se eram armênios, se eram muçulmanos. De algum modo, de um modo ou de outro, eles tentavam fugir da questão de eu sou armênio para realmente não ter que encarar algumas ações contra os armênios, né? Exatamente. Teresa, uma outra pergunta. A história constitui, reconstitui as sociedades ao longo do tempo, então existe toda essa movimentação. Você poderia citar fatos marcantes que relacionam a história que os armênios construíram aqui durante a monarquia? Bom, então, durante a monarquia, nós temos duas biografias importantes, mais uma. A outra eu vou falar, mas ela já não é durante a monarquia. Do Latifi, né? O Latifi, assim como outros que vieram depois e vieram para trabalhar com ele, a gente não sabe, ninguém avançou nessas pesquisas. É possível que fossem conhecidos dele, né? E vieram para cá, não vieram, então, naquela chamada grande imigração subsidiada, e alguns foram trabalhar também na ferrovia. Então, esse é o que nós podemos dizer assim, a contribuição. Tanto é que o Latifi chegou a ser condecorado pelo imperador com uma comenda da Ordem da Rosa, em reconhecimento aos serviços prestados ao Império. Isso é tranquilo, né? Vários autores mencionam. Ele se casou aqui, desculpa, se casou com uma brasileira, o que é interessante, porque a gente conhece, né, Denise, o costume armênio. Primeiramente, deve ter procurado uma esposa armênia, não havia, né? Do mesmo nível dele, porque ele logo se inseriu, pelo seu sucesso profissional, ele se inseriu na elite, ele se inseriu entre as pessoas mais destacadas do Rio de Janeiro, e se casou com uma pessoa de igual condição, né? E, então, ele se estabeleceu aqui, foi condecorado, trabalhou nessa estrada de ferro Leopoldina. Logo, porém, em 89, vem a República. Ele fica, então, aqui cerca de 19 anos, trabalhando em ferrovia, e com a proclamação da República, ele volta para Constantinopla, de onde ele tinha saído, e tentando, porque aqui a situação parecia instável, ele protegido do imperador, nesse momento a perseguição aos monarquistas, ele volta e tenta com o seu parente, o Artin Dadian Pasha, uma colocação, né, no Império, mas não conseguiu, porque aí, veja, imagina, em 89, a gente já está na beira dos anos, não estava fácil, né? Ele, então, volta para o Brasil, e aí sim ele desenvolve muito trabalho aqui, então já não é bem no Império, é no comecinho da República, mas ele veio para cá no Império. Ele vai trabalhar em várias ferrovias, ele vai trabalhar até mesmo na mineração, não se sabe, ele se envolveu em negócios de mineração e construção de usinas hidrelétricas, então ele é um engenheiro muito destacado, não é? Ele tem uma posição importante.
E ele ficou aqui no Brasil e faleceu aqui no Brasil. Ele faleceu aqui depois de deixar essa obra. Ele participou da remodelação do Rio de Janeiro, que aí vem Pereira Passos, né, que é aquele prefeito do Rio de Janeiro que remodelou a cidade. E ele, então, participou do projeto de remodelação, de modernização da cidade do Rio de Janeiro. Então, foi muito importante a atuação dele. Só que tudo isso já é no período da República, mas tudo começou com o Império, né? A gente não tem acesso, precisaria ir fazer pesquisa lá nos arquivos do Museu de Petrópolis para ver se a gente encontra mais documentos sobre ele, né? Porque é uma figura muito interessante, né? Muito, muito interessante. E ele faleceu, se não me falha a memória, ele faleceu no dia do seu aniversário. Tinha uma festa aos 70 e poucos anos, e durante a festa ele faleceu. Eu acredito que ele teve um infarto, né? Aí começam a vir, né? Começam a vir, ainda no Império, começam a vir os primeiros que vêm por conta própria. Eu tenho a impressão que ele abriu um pouco o caminho, mostrando, ó, vamos para o Brasil, no Brasil é legal, tem campo de trabalho. E no início da República também que vai, pouco a pouco, aumentando esse fluxo. Fala-se inicialmente em 20 mil, depois 70 mil, 80 mil, e no período que vai até 1915. Não falei que era cheio de curiosidades? A entrevista foi longa e ela enveredou por assuntos inesperados. Para quem quiser ver a entrevista toda, nós vamos disponibilizar o link na nossa página do YouTube. Por favor, acessem que vocês poderão ver muito mais coisas interessantes. Infelizmente, por questão de limitação de tempo do programa, a gente teve que cortá-la, mas eu garanto que se você assistir, você vai ficar com uma cara assim, uau, tantas coisas que eu não sabia. É muito bom a gente aprender. Mas e aí, Vartinê? Você falou que o programa de hoje estava cheio de tradição. Por que a Páscoa é tão importante na Armênia? Vamos mostrar para vocês um vídeo que conta como é comemorada a Páscoa na Armênia e o porquê das tradições. A festa da Santa Ressurreição, também conhecida como Páscoa, em armênio Zadeg, é considerada uma das maiores festas dos cristãos. A Igreja Apostólica Armênia e armênios ao redor do mundo celebram a milagrosa ressurreição de Cristo, que é interpretada como o perdão dos pecados do homem e seu retorno a Deus, entre março e abril, na primavera do hemisfério norte. Na tradição armênia, a comemoração começa logo cedo, com a leitura de alguns trechos da Bíblia, canções espirituais e a divina liturgia. No final, todos se cumprimentam dizendo Christos Hariav Imerelot e recebem a resposta Orniale Harutiune Christosi, que significa Cristo ressuscitou entre os mortos e bendita seja a ressurreição de Cristo. É comum também a expressão Shnor Havor Surp Zadeg, felicitações pela Santa Páscoa. No dia seguinte, fiéis visitam os túmulos dos seus parentes, os abençoam e acendem incensos, como sinal de fé cristã. A Páscoa é uma festa familiar muito alegre, cheia de comidas deliciosas. Os armênios decoram suas mesas e servem verduras, arroz com uva passa, peixe, vinho tinto, entre outros pratos típicos. Dois dos mais conhecidos são o chorek, um pão armênio levemente doce, feito especialmente para a data, e o pão com tahine. Mas o detalhe mais importante da mesa são os ovos que simbolizam a ressurreição e o início de uma nova vida. Eles são pintados com cores diferentes, e principalmente com o vermelho, que representa o sangue de Jesus Cristo. Os ovos enfeitados tornam-se a maior diversão de todos, crianças e adultos. As pessoas se dividem em duplas e batem um ovo no outro, tentando descobrir qual é o mais forte e inquebrável. Esses jogos, que atravessam gerações, começam dentro de casa e espalham-se pelo bairro inteiro. Outra tradição é o almoço comunitário durante o Michink, que está relacionado com a palavra metade em armênio. Ele é realizado na quarta-feira da quarta semana da Quaresma. É servido uma grande variedade de pratos, preparados apenas com azeite, grãos e legumes. Lembrando que a Armênia foi o primeiro país do mundo a adotar o cristianismo como religião oficial do Estado, o que significa que essa festa é comemorada pelos armênios há mais de 1.700 anos.
Nosso programa conta com o patrocínio das Esfirras Dosa, uma grande opção para quem quiser experimentar a culinária armênia no conforto da sua casa. iFood. Então, na verdade, hoje, no dia do programa, é Quinta-feira de Trevas, Quinta-feira Santa. Nós, na Igreja Apostólica Armênia, possuímos a Noite de Trevas, que é uma missa muito especial. Esta missa está acontecendo agora, neste momento. Então, quando acabar o programa, eu sugiro que você conecte na página do Facebook da Igreja Apostólica Armênia do Brasil e assista o finalzinho. Eu acredito que vai estar numa das partes mais bonitas. Essa missa de trevas, ela simula a última noite da Santa Ceia, a última noite de Cristo entre os humanos. Então, durante essa missa são lidos todos os trechos do Evangelho que contam o que aconteceram naquela noite. Para cada leitura do Evangelho é apagada uma vela que está sobre o altar. E as pessoas geralmente levam um barbantezinho e a cada Evangelho que é lido, elas dão um nó nesse barbante, carregando no final da missa este barbante na sua carteira, na sua bolsa. Você estaria protegido e seria como se fosse uma bênção dentro da sua carteira. Durante a missa da Noite de Trevas, quando dá por volta de umas 10h30 da noite, toda a igreja apaga as luzes. Por quê? Supostamente, como estão simulando o que aconteceu naquela noite, quando Jesus foi crucificado, o mundo entrou em trevas. As pessoas se ajoelham, cantam, entoam por 33 vezes Der Vorhormia, que é Deus tenha piedade de nós. O mundo entra em trevas. E aí é como se fosse aquela passagem até que ele realmente perca a vida. Durante esta noite as pessoas voltam para suas casas. Na sexta-feira, umas 6h30, 7 horas da noite amanhã, haverá a missa novamente online, onde será feito o cemitério de Cristo. É feito na igreja. As pessoas fazem doações de flores, eles arrumam o túmulo de Cristo e é feita a cerimônia do sepultamento. No sábado, por volta de umas 6, 7 horas da noite, também haverá online a missa da ressurreição de Cristo. E aí, no final da missa, o bispo, atrás da igreja, acende uma vela e fala Christos hariav merelots, ou seja, Jesus teve ressurreição de dentro dos mortos. E aí as pessoas respondem também, acendendo a sua vela, Orniale Harutiune Christosi, que seja benta a ressurreição de Cristo. No domingo, as pessoas vão na missa normal de Páscoa, esse ano será online mais uma vez. Na saída da missa, elas quebram os ovos, aqueles ovos que vocês viram durante o vídeo que a gente acabou de passar. Por que os ovos são vermelhos? Hoje eu vou trazer essa curiosidade para vocês. Então, conta a história que quando Maria estava aos pés da cruz, ela levou para Jesus um pão e ovo. Um pão e um ovo, um pão e ovos, não sei. Ela levou pão e ovo enrolado num chale. Quando Jesus foi crucificado, o sangue dele misturado com as lágrimas dela mancharam o ovo e ele ficou vermelho. Por isso nós pintamos os ovos de vermelho e fazemos essa rosca que vou mostrar a receita para vocês já já. É o chorek de Páscoa. É uma rosca deliciosa. Quando a gente faz ela, a casa inteira fica cheirando. Por conta de uma especiaria que se coloca chamada marleb. Na receita a gente não colocou porque é difícil encontrá-la no Brasil. Se alguém achar, geralmente tem nas mercearias árabes, uma colherzinha de chá nessa receita que a gente está passando e vocês vão ver que delícia. No dia seguinte, a coisa mais gostosa que tem é você sentar, tomar um café amargo e comer essa rosca. Muito gostosa. Então, vamos ver a receita de hoje. O programa Conexão Armênia quis mostrar para vocês uma forma moderna de pintar os ovos. No comecinho do vídeo tem a forma tradicional, que é com a meia. Essa é a que se faz praticamente no mundo todo. Mas umas formas diferentes, porque afinal de contas a gente tem filho pequeno, o Conexão Armênia está sempre na vanguarda e quero mostrar para vocês formas diferentes de fazer a mesma coisa. Então, os ovos são diferentes. O chorek que a gente vai ensinar
essa receita é incrível. Sabe por quê? Geralmente a receita dos mais velhos, do caderno da minha avó, da minha tia, da minha mãe, servia para acho que umas 30 pessoas. A gente ficava comendo choré a semana inteira. Esta receita é prática, ela é num ziplock, ou seja, você joga tudo lá dentro, deixa ela crescer um pouquinho. Quando você assar, simplesmente ela vai dar uma porção, dá umas 2 roscas grandes, ou seja, dá pra você pode dar para alguém da família ou você pode simplesmente comer tudo. Então vamos ver a receita do programa de hoje e você vai poder ter uma Páscoa típica armênia. Mama
aí, gostaram? Vão fazer? Se vocês fizerem, postem sua foto com hashtag Conexão Armênia ou manda pra gente, porque a gente quer ver o que vocês estão fazendo, a gente quer saber quanto impacto a gente dá na vida de vocês. Pense em uma pessoa descontraída e que pode vender o seu produto, seja ele qual for. O Hannes Kiledian ganhou o Prêmio de Excelência e Qualidade em Representação. Este rapaz consegue fazer da sua marca um estopim. Então, contate o Hannes caso você precise dar uma mudança de ares na cara que a sua empresa representa para o mercado. Então, agora vamos para uma parte séria e muito importante do nosso programa. As notícias. Eu adoro esse pequeno debate que tem entre Garo Hovhannisyan e Yonik Tamjan. A gente fica atualizado e sabendo o que está acontecendo na Armênia. Obrigado, Martiné. Boa noite, Brasil. Estamos com vocês, junto com o professor James Yonik Tamjan, para apresentar últimas notícias mais reveladas da semana. Boa noite, professor. Garo, Laves, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. E vamos discutir as notícias dessa semana, já que o mundo está em bastante ebulição, bastante agitado, Garo. Exatamente, professor. Vamos lá, então. Professor, falta um mês para chegar 24 de abril, o dia que os armênios rememoram o genocídio armênio. Um genocídio que até hoje a Turquia não está reconhecendo, está negando. O primeiro genocídio do século XX. Por favor, professor, rapidinho vamos relembrar o que aconteceu no passado e depois falaremos nos últimos acontecimentos. Garo, realmente é uma data muito importante, uma data que faz todos os armênios e descendentes se conscientizarem da necessidade de mantermos nossos elos com a Armênia, nossas raízes. O genocídio tem uma história muito triste, obviamente, é a marca da decadência do Império Otomano, que exacerba a violência para cima da maior minoria do Império Otomano, que eram os armênios. Durante 600, quase 700 anos, os armênios conviveram com as mais diferentes etnias, sofrendo, sim, na mão do jugo turco-otomano, mas a partir do começo do século XX, final do século XIX, para ser mais exato, com os massacres hamidianos, infelizmente, a nação armênia sofreu um duro golpe quando os turcos decidiram encerrar a questão armênia através de uma deportação em massa que gerou esse genocídio que ceifou 1,5 milhão de vidas. Então, quando nós estamos chegando neste ano, Garo, especialmente na virada de 2020 para 2021, esse 24 de abril ganha uma outra simbologia, ganha uma outra característica, porque nós estamos saindo de um conflito que também tirou vidas dos nossos jovens, mantém prisioneiros no inimigo Azerbaijão e nos obriga a refletir enquanto armenidade. E a gente estava comentando, né, Garo, que agora o governo da Armênia, o atual governo da Armênia, o governo Pashinyan, sinaliza com conversações com a Turquia. Eu acho que realmente é preciso tomar muito cuidado, né, Garo? Exatamente, professor. Nós, como a diáspora, sempre relembramos e a diáspora armênia é consequência desse genocídio. E hoje estamos vendo que o governo atual da Armênia está falando de uma aproximação, o que eu entendi esses dias aí. Enquanto o presidente dos Estados Unidos, o Biden, vai reconhecer, porque nas pré-eleições ele prometeu que vai reconhecer o genocídio armênio. Então, por favor, professor, pode esclarecer para nós o que está acontecendo? Exatamente, Garo, você lembrou muito bem. Nós estamos ainda conscientes do que foi realmente esse conflito para a Armênia. O governo Pashinyan omitiu muitas coisas. Então, à medida que eles falam dessa mudança de mentalidade, que temos que abrir a cabeça, olhar para o outro lado, nós não sabemos se a Turquia vai reconhecer a Armênia enquanto nação e garantir a nossa integridade territorial ou nossos direitos históricos. É uma questão muito delicada para a Armênia e para a diáspora. E nós não podemos esquecer isso que você lembrou muito bem. Os rumores são cada vez mais fortes de que Biden pode reconhecer o genocídio armênio. Eu vejo por dois lados isso, Caro. O primeiro lado, a força da diáspora, que continua atuando. Nós sabemos muito bem que a diáspora dos Estados Unidos e Canadá, especialmente dos Estados Unidos nesse caso, é bastante militante, bastante aguerrida e está inserida na sociedade americana politicamente. E um segundo lado, Garo, que eu acho que é importante a quem está nos assistindo, nossos amigos que estão assistindo, lembrar que a Turquia, nos últimos anos, vem fazendo um jogo duplo que não está agradando os Estados Unidos.
não agrada aos Estados Unidos, e isso talvez esteja gerando essa possibilidade de pressão para que, então, o genocídio armênio seja reconhecido. Eu acho que realmente vai ser um 24 de abril muito diferente, garoto. Então, professor, principalmente esse ano, nós não podemos passar de rememorar o nosso genocídio. Jamais. Principalmente esse ano. Um povo que passou de uma derrota, mas se a gente conseguiu reverter a nossa história após o genocídio de 1915, nós podemos reverter essa derrota também. Nós perdemos 1,5 milhão. No último, infelizmente, na guerra, a gente perdeu mais 5 mil de vidas, mais milhares de feridos. Mas, se a gente conseguiu reverter o passado, com certeza nós vamos conseguir reverter essa derrota também. Eu concordo com você, garoto. Acho que nós estamos no caminho para rememorar e não esquecer que nós temos que manter a diáspora e a Armênia unidas e principalmente aguerridas, para não deixar isso se perpetuar. E mais uma vez a história vai permitir que a gente conquiste mais vitórias e garanta a sobrevivência dessa nossa nação milenar. Ótimo, professor. Vamos na segunda notícia, professor. Vamos falar sobre pandemia, o nosso inimigo geral do mundo, né? Covid-19. Como está a situação na Armênia, professor? Quais são os dados? Garoto, inclusive na nossa conversa que nós tivemos, lembrando a vocês, o Garoto me passou alguns dados importantes, que as vacinas estão chegando agora na Armênia, né? Numa quantidade muito pequena. Então, a Armênia, assim como a maior parte dos países, está sofrendo o que nós chamamos hoje de imperialismo das vacinas, né? Porque poucos países produzem, poucos países tiveram tecnologia, e isso acaba afetando as nações mais deficitárias, aquelas que têm mais dependência externa. O lote é muito pequeno, não chega nem a 30 mil, né, garoto? Algo em torno disso. 25, quase 24 mil. 24 mil doses, o que não é nada. Apesar da Armênia ter uma população numericamente pequena, ela não significa nada. Mas, infelizmente, não acontece isso só na Armênia. E nós percebemos que todos os países que precisam de vacina estão recorrendo aos países mais fortes para estabelecerem negociações. Por isso, garoto, eu acho que é importante todos nós refletirmos sobre o que significa esse imperialismo da vacina, né? Que todas as nações, nesse momento, têm que se unir. E, no nosso caso, é mais grave ainda, por causa que nós saímos, mais uma vez, de uma guerra, né? A economia está deficitária ainda, e ainda a gente depende dessa ajuda externa. Ótimo, exatamente, professor. Professor, vamos fechar hoje as notícias com uma notícia muito bom para os armênios. A seleção da Armênia hoje já tem 6 pontos, fez 2 jogos e ganhou os 2. Será que essa vez tudo vai dar certo? Será que a Armênia vai participar essa vez do Copa do Mundo 2022, professor? Garoto, é o nosso sonho que a gente tem, né? Acho que todos nós. Você é uma geração mais jovem que a minha geração, a geração do Denis, nós sonhamos que um dia isso aconteça. Porque, na verdade, essa comissão técnica, comandada pelo técnico espanhol, realmente mudou o padrão de jogo do time. E hoje eu estou realizando um sonho aqui, gente, estou comentando futebol, né? Porque é muito legal a gente poder ver o quanto a Armênia evoluiu. E foram jogos bons, a Armênia jogou bem, jogou com muita raça, jogou com muita aplicação técnica. E, lógico, ainda são adversários do mesmo nível da Armênia. Mas a gente sabe que quando a Armênia embala, aconteceu isso já uma vez, né? Ela embalou nas primeiras rodadas, ela pode, com certeza, surpreender aí no grupo e, quem sabe, beliscar uma vaga, o que seria um sonho para a gente. Bom, a minha visão, você sabe, né, garoto? A gente torce praticamente de forma cega. Então, para nós aqui do programa, gente, pintou o campeão já, né? É a hora de tentar unir aí as forças e conseguir fazer com que a seleção chegue lá. Exatamente, professor. E como você citou como novo técnico, a Armênia fez os últimos 7 jogos, venceu 5 e empatou 2. Então, vamos ter essa esperança, né, professor? E lembrar, garoto, se me permite, que agora a seleção da Armênia tem um representante na América do Sul, né? Que é o nosso amigo Sim. Pizelli, né? Que os nossos amigos do Estação Armênia trouxeram a notícia, Armen, Marcelo, Heitor, que trouxeram a notícia de que o Pizelli representa a seleção da Armênia agora na América do Sul, buscando talentos aí que podem ajudar a Armênia, quem sabe nas futuras gerações, a se firmar no mundo do futebol. A gente sempre teve tradição. E vamos ganhar, hein, garoto? Vamos ganhar. Muito obrigado, professor. E esperamos que esta vez aquele hashtag venceremos, a gente realiza com o futebol. Verdade, garoto. Obrigado, viu, garoto? Muito obrigado.
Muito obrigado, professor. Muito obrigado que vocês acompanharam a gente no bloco de notícias. Boa noite. Não falei que essa era uma das partes do programa que a gente mais aprendia e se atualizava sobre o que está acontecendo na nossa pátria? Pois é. E assim, mais um programa chegou ao final de uma forma extremamente rápida. Aproveitem seu feriado de Páscoa, não se esqueça de dar um like no nosso programa, seguir a nossa página no YouTube e deixe seus comentários. Queremos saber se você gostou, o que você achou do novo visual, comenta para nós, assim a gente pode melhorar, adaptar e fazer um programa cada vez mais voltado a você. Num feriado religioso, nada melhor do que terminar o nosso programa com Hairmer, que é o Pai Nosso em armênio nas montanhas da Armênia. Kisher Pari! Hairmer.